Estamos começando o terceiro e último bloco da entrevista com Alfredo Sirquis, que é candidato ao Senado pelo Rio de Janeiro, pelo Partido Verde. E esse é o bloco que a gente pergunta sobre pessoas. Sirquis, naquele período que você foi para o exílio, terrível na vida brasileira... Não diga que não foi terrível. Não foi terrível? Não foi terrível. Por que não? Foi uma experiência de... Não, também não. Quer dizer, teve momentos terríveis. Um momento, por exemplo, quando eu recebi a notícia da morte do Carlos Lamarca, que era um grande companheiro, nosso comandante naquela época, eu estava em Paris, foi um momento terrível. O momento do golpe do Chile, as 2 semanas que eu passei em Santiago, no estado de sítio, logo depois do golpe, foi um momento terrível. Mas eu não posso dizer que foram 9 anos terríveis. Foram 9 anos fundamentais na minha formação enquanto pessoa. Eu conheci o mundo. Eu, antes disso, não tinha saído do Brasil. Eu conheci dezenas de países, conheci o mundo. Aquilo abriu a minha cabeça de uma forma extraordinária. Eu pude rever uma série de ideias que eu tinha. Então, eu não vejo o meu exílio como um momento terrível. Mas ficar longe do país sem poder voltar é sempre... Eu acho algo terrível. Porque faz isso à força. A sua opção pessoal é outra coisa. Então, vamos falar daquele período. Qual foi o presidente da República mais incompetente do regime militar? Olha, o Costa e Silva, que era uma anta, ele próprio dizia que era uma vaca fardada, uma coisa assim. O Mourão de Mello, Olímpio Mourão Filho, comandante do golpe, né, que definia o Costa e Silva como um homem de uma burrice sesquipedal. Então, acho que, me parece que, do ponto de vista histórico, consta como sendo... dos ditadores militares, o menos competente. Dos últimos 20 anos, qual foi o maior exemplo de político corrupto que você tomou conhecimento da vida brasileira? Acho que o Maluf, né? Até pela quantidade de dinheiro, né? E o Maluf, tudo indica, deverá ser expressivamente eleito, provavelmente, ou bem votado, em São Paulo. Como explicar isso? Maluf e Severino, em Pernambuco, também. Como explicar isso, Sidney Rezende? Perplexidade, né? Porque, assim, quando eu me elegi vereador pela primeira vez em 88, eu tinha uma experiência política grande, mas não tinha experiência da política institucional. Eu achava que esses corruptos enganavam o povo. E acusava, vocês enganam o povo, etc. Hoje em dia eu não acho que eles enganem o povo. Acho que as pessoas votam exatamente nessas pessoas, sabendo em quem estão votando. Dentro de uma psicologia que é mais ou menos a seguinte: todos são ladrões, então, já que são todos ladrões, eu vou votar naquele ladrão que vai me trazer algum benefício direto, real ou imaginário. Então, isso é a tragédia da política brasileira, e volto a insistir, profundamente vinculada à ideia do voto personalizado. Porque se nós não tivéssemos voto personalizado, nós não teríamos centro assistencial, que é essa praga que está acabando com a política no Brasil, e não teríamos a compra de voto. Porque o voto pode ser comprado através do centro assistencial, que fornece dentadura, serviço odontológico, material de construção, consulta médica, e que é a forma de arrebatamento daquela clientela eleitoral que os políticos tradicionais têm, e existe a compra direta de votos. Se quiser, a propósito, existe esse político tradicional, vou pegar um exemplo aí, José Sarney, um político tradicional, e vamos pegar o filho dele, o Zequinha Sarney, né, que integra o seu partido. Qual é a diferença do Zequinha para o José? O Zequinha Sarney não é um político tradicional. Ele tem uma origem na política tradicional do estado dele, por ser filho de quem foi, mas é uma pessoa que transcendeu. Filho de quem é, né? Filho de quem é. Ele transcendeu. Ele teve uma gestão como ministro do Meio Ambiente muito mais apropriada, muito mais combativa, muito mais séria do que aquela que veio depois. Então, ele, podendo estar num grande partido, que lhe abria um campo de poder muito maior, preferiu estar no Partido Verde, que está ameaçado de semi-extinção, digamos assim. Vamos pegar 2 exemplos Isso não é um político tradicional. De homens de luta, mas com propósitos diferentes nas suas biografias. Eu quero a sua opinião, a exemplo da sua, que também é forjada nas ruas, não é? E com convicções. José Dirceu. Olha, o José Dirceu eu respeito, não acho que ele tenha praticado a corrupção em benefício próprio, eu acho que o que havia era uma concepção política leninista do processo. Um equívoco. Segundo o qual é uma concepção política equivocada, politicamente perversa, que conduz ao autoritarismo, mas é uma concepção política, que acha que, de certa forma, os fins justificam os meios.
Então, da mesma forma que nos anos 60 e início dos anos 70 se assaltava bancos para financiar a Revolução, seria legítimo pagar o mensalão para garantir uma maioria de governo para um governo que, na cabeça dele, realmente estava promovendo uma grande transformação no país. O problema desse raciocínio é que, não estava promovendo grande transformação alguma no país, estava apenas conservando da maneira mais conservadora possível e fazendo aliança com o setor mais atrasado da política brasileira. Em resumo, se equivocou e se perdeu no processo. Se equivocou, se perdeu no processo, mas é uma pessoa que eu tenho o maior respeito, Zé. Respeito ele. E Roberto Jefferson? Roberto Jefferson eu vejo assim de uma forma bem... Eu vejo ele um pouco como espectador. Eu acho ele um showman absolutamente extraordinário. É um desses advogados criminalistas que tem aquela veia de ator, né? E que você assiste assim, de uma forma assim, quase que teatral, né? Como você vê um espetáculo de teatro. Ele realmente representa tudo que existe de mais errado na política brasileira, mas representa isso de uma forma expressiva, digamos, interessante do ponto de vista teatral. Fernando Gabeira, o que mudou do Fernando Gabeira que você conheceu há 20 anos para o Fernando Gabeira de hoje? A gente muda, quer dizer, a vida vai impondo transformações das pessoas. Qualidades e defeitos desse militante do seu partido? Olha, Cílio, eu te juro que pouco mudou. Eu acho que o que mudou foi a circunstância política do país, porque o Gabeira e eu, de certa forma, ele muito mais, ele se notabilizou por defender convicções que ele tinha e que eram francamente minoritárias dentro da sociedade. Você concorda em Minas Gerais? Sim, em Minas Gerais concordo. E que eram francamente minoritárias, ainda são francamente minoritárias na sociedade brasileira. Mas, de repente, as circunstâncias, a evolução política fez dele, pela primeira vez, o porta-estandarte de uma causa de maioria. De uma causa, quando ele bota o dedo no nariz do Severino, que na semana seguinte é descoberto envolvido no escândalo medíocre, pífio, pequenininho de corrupção, é posto para fora, para todos os efeitos foi o Gabeira que botou o Severino para fora. O Gabeira, ele, movido pelas circunstâncias, ele assume uma bandeira da maioria da população brasileira. Não é mais bandeiras de minoria. Pegou a bandeira da maioria naquele momento. Ele conseguiu, teatralmente, com um senso de oportunidades absolutamente fantástico, que só ele tem, encarnar naquele momento o sentimento da esmagadora maioria do povo brasileiro. E fez muito bem feito. Tem gente que diz assim, o Gabeira é tudo isso, tem essas qualidades, mas é vaidoso demais. Qual o político, qual o artista, qual o apresentador de televisão, qual o comentarista, qual o técnico de futebol que não o é? Então a vaidade se perdoa. Claro, de todos os pecados, o que o mais facilmente perdoável é a vaidade. Prefeito César Maia, que há pouco você fez referência num dos blocos aqui. Você esteve com ele, se não estou enganado, no Chile inicialmente. Uhum. Né? Nos conhecemos no Chile, no exílio. Lá, e você foi secretário da administração dele por 2 vezes. Ele é tido como um político que trabalha nos bastidores e que, às vezes, faz certas práticas políticas maquiavélicas. Essa maneira de fazer política lhe agrada? Olha, eu me identifico mais com o César gestor público do que com o César político. Com o César gestor público eu tive, embora inúmeros conflitos, mas tive sempre a possibilidade de manter uma convivência e um trabalho e uma cooperação produtiva para a cidade do Rio de Janeiro. O César político é mais complicado. A gente tem diferenças muito grandes de visão de mundo e tudo. Agora, a situação do Rio de Janeiro é tão dramática, o quadro do Rio de Janeiro é tão desolador, que é absolutamente indispensável essa aliança que nós estamos fazendo e que tem a Denise Frossard, deputada Denise Frossard, como candidata a governadora. Para fechar, dos seus adversários, pouco tempo, para fechar, Jandira Fegali, Ronaldo César Coelho, Francisco Dornelles, qual é o seu adversário? Olha, eu respeito todos. Acho que todos têm serviços prestados ao Rio de Janeiro. Acho que a gente tem que diferenciar as coisas politicamente. As pessoas querem que o Lula tenha um cheque em branco no Senado? Querem que o Lula tenha cobertura total no Senado? Se não quiserem, votem no Sirquis. Se quiserem, votem na Jandira. As pessoas querem
que o Garotinho, a Rosinha e o Severino tenham uma vitória indireta na eleição do Rio de Janeiro ao Senado, se quiserem, votem no Dornelles. Se não quiserem, votem no Sirquis. Porque, na verdade, o Dornelles faz questão de apresentar o Garotinho e a Rosinha, não apresenta o Severino, mas é do partido dele, como seus grandes apoiantes. E no caso do... O tempo está esgotado aqui. Lucas vai concluir. Do Ronaldo? Não, no caso do Ronaldo, eu gosto pessoalmente do Ronaldo, acho que ele é uma pessoa do bem, mas eu acho que quem tem muito poder econômico não deve ter poder político. Ou seja, ele é rico e por ser rico não deveria... Não, por ter muito poder econômico, quem tem muito poder econômico não deve ter muito poder político e vice-versa. Quem tem muito poder político não deve ter poder econômico. Muito bem, com isso estamos fechando aqui essa entrevista com o Alfredo Sirquis. O tempo está ficando apertado, muitos assuntos interessantes. Espero que você tenha gostado. Obrigado pela entrevista, Sirquis. E obrigado a você também. Sidney, Essa entrevista aqui no site. adrenalina pura.